Queridos irmãos, queridos ouvintes, muito bom dia, povo de Deus, excelente sexta-feira, hoje dia 11 de julho de 2025, nós queremos declarar que o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A palavra do Senhor diz que 1.000 cairá ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E crendo nesta palavra, eu quero convidar você para a gente orar juntos. Clamar ao Senhor nesta manhã e começar essa terça-feira da melhor maneira, debaixo da graça de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, poderoso, altíssimo, soberano e maravilhoso Deus. Meu Deus, esta manhã eu venho perante a Tua presença, pedir a Ti o perdão dos nossos pecados, pedir a Ti o perdão das nossas falhas, o perdão das nossas fraquezas, o perdão das nossas iniquidades, o perdão, Senhor, de tudo que falamos, que pensamos e praticamos. Perdoa, Senhor, as nossas obras, perdoa, Senhor, os nossos gestos, perdoa, Senhor, os nossos pensamentos, perdoa, Senhor, as nossas atitudes, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas palavras, perdoa, Deus, tudo que nós temos falado, perdoa, Deus, tudo que nós temos pensado e tudo que nós temos praticado, que o Senhor possa nos perdoar neste momento, ó Pai. Que o Senhor possa nos perdoar neste momento, ó Deus, e ter misericórdia de nós, ainda, Pai, que nós somos falhos, ainda que nós somos pecadores, ainda que nós somos limitados, ainda que nós somos barro, somos pó, somos cinza. Deus, nós te pedimos neste momento, perdoai os nossos pecados, perdoai, Senhor, as nossas falhas, e olha para nós com teu olhar de misericórdia. Nós te agradecemos por esta manhã, nós te agradecemos por este dia, nós te agradecemos, meu Pai, porque nós deitamos e acordamos, levantamos, porque o Senhor nos sustentou. Eu te agradeço, meu Pai, pela vida, te agradeço pela saúde, eu te agradeço pela paz, eu te agradeço pela alegria, eu te agradeço pela vida eterna, eu te agradeço porque o Senhor nos tirou do pecado, o Senhor nos tirou da iniquidade, o Senhor nos lavou da vaidade, o Senhor nos lavou da mentira. Senhor, eu te agradeço porque éramos escravos do diabo, mas hoje somos portadores da grande promessa que o Senhor nos fez, e a promessa que o Senhor nos fez foi a vida eterna. Obrigado, meu Pai, porque quem éramos nós? Éramos escravos dos vícios, éramos escravos do pecado, éramos escravos, Senhor, da prostituição, éramos escravos, meu Pai, dos vícios, éramos escravos do crime. Muitos de nós, meu Pai, chegamos a estágios terríveis, mas a sua graça nos alcançou, nos lavou, nos purificou, nos justificou, e hoje, meu Pai, nós estamos aqui para clamar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este dia, obrigado, meu Deus, pela saúde, obrigado, meu Deus, pela paz, obrigado, meu Deus, pelas vitórias, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos concedido, meu Pai. Nós te agradecemos, agradecemos por cada livramento, agradecemos por cada cura, agradecemos por cada dificuldade, agradecemos por cada guerra. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito de Deus. Muito obrigado, Espírito da verdade. Senhor, eu quero orar ao Senhor neste momento. Eu quero clamar ao Senhor nesta hora. Eu quero buscar a Tua face neste momento, meu Pai, e apresentar o Senhor as nossas vidas. Senhor, existem coisas na nossa vida que não dependem das decisões de homens,
Existem coisas na nossa vida que não depende da autorização de homem, não depende da assinatura de homem. Senhor, existem coisas na nossa vida que não depende de uma decisão humana, mas apenas de uma palavra divina, porque quando o Senhor fala, até os demônios obedecem. Quando o Senhor fala, até o inferno estremece. Quando o Senhor fala, os demônios batem em retirada. E nesse momento, Pai, a nossa oração nesta manhã é para que o Senhor fale algo ao nosso favor, que o Senhor delibere a sua palavra, pois está escrito: e assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não vai voltar vazia, mas ela prosperará naquilo que está sendo enviada, naquilo que está sendo direcionada. Senhor, libera a sua palavra, e esse juiz não vai negar a vitória dessa irmã. Libera a sua palavra, e esse advogado não vai ter que ter trabalho para ajudar a causa dessa irmã, porque essa causa será ganha. Libera a sua palavra, que essa mulher não vai ter que passar pelo vale da quimioterapia, pelo vale da radioterapia, pelo vale, Senhor, da hemodiálise. Basta uma palavra e este câncer desaparece. Basta uma palavra, este problema nos rins vai embora. Basta uma palavra e essa esterilidade ela cessa. Basta uma palavra e toda anomalia é repreendida pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. Libera, Senhor, a tua palavra, e esse filho não precisará nem entrar na casa de recuperação, porque a tua palavra entra como fogo, convence do pecado, da justiça e do juízo. Basta uma palavra, este rapaz vai largar a maconha. Basta uma palavra, este rapaz vai largar a cocaína. Basta uma palavra, meu Deus, e este rapaz vai largar os vícios, vai largar o crime, porque quando o Senhor chega a luz. Quando o Senhor chega a vida. Quando o Senhor chega, Senhor, a transformação, a regeneração. Senhor, nós te pedimos nesta hora que as cadeias da morte sejam destruídas. Nós te pedimos neste momento que os espíritos de doença sejam agora queimados. Nós te pedimos neste momento que as enfermidades sejam repreendidas. Nós te pedimos neste momento que as cadeias da destruição sejam quebradas. Ó Deus, nós oramos neste momento. Dá livramento aos teus servos, dá livramento aos teus filhos, dá livramento a essa irmã, Senhor. Os demônios estão fazendo reunião no inferno para saber como abater este pastor, para saber como abater este diácono. O diabo está fazendo reunião no inferno para destruir este líder espiritual, mas essa pessoa é uma pessoa que anda nos teus caminhos, e a tua palavra diz, ó Pai, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem para os guardar do mal. Senhor, nós cremos neste momento, em nome de Jesus Cristo. Livra-nos do poder do inimigo, livra-nos do poder do diabo, livra-nos do poder de Satanás, livra-nos do poder do adversário, livra-nos do poder do inimigo, livra-nos do poder do adversário. Corta o laço neste momento, meu Pai. Corta o laço na vida dessa mulher. Corta o laço, meu Deus, na vida deste homem. Corta o laço no meio dessa família. Senhor, eu creio que é manhã de livramento, é manhã de surpresa divina. Senhor, basta uma palavra e quem foi embora vai voltar. Quem saiu de casa vai retornar. Basta uma palavra e o rebelde será transformado. O que chora vai sorrir, o que está fraco vai se fortalecer. Oh, meu Deus, libera a sua palavra. Senhor, venha derramar sobre nós a tua palavra. Nós vivemos uma época, Senhor, de tantos falsos profetas. Vivemos em uma época, Senhor, em que a palavra do Senhor está se cumprindo dia após dia, mas nós queremos mergulhar na palavra, pois o Senhor disse: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei sobre a terra fome, não fome de pão e nem sede de água, mas de
ouvir as minhas palavras. Senhor, nós queremos, ó Pai, estarmos firmados na palavra, pois o Senhor disse, Senhor, dentro das Escrituras: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando, e se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Senhor, coloca dentro de nós o temor, meu Pai. Nós queremos temer, nós queremos obedecer, nós queremos ser íntegros, ser fiéis. Senhor, nós queremos praticar a verdade, não a mentira. Ajuda nós sermos crentes de verdade dentro da nossa própria casa, pois o lugar mais difícil de sermos crentes é dentro da nossa casa, pois dentro de nossas casas revelamos as nossas fraquezas, dentro de nossas casas revelamos o quanto somos limitados, ó Pai. Nós não precisamos mostrar para ninguém nada, mas nós queremos ser crentes dentro de nossas casas, porque Noé pregou 120 anos, e durante 120 anos nenhuma alma fora da sua casa lhe aceitou a palavra, mas ele e a sua casa entraram na arca. Que coisa tremenda, Senhor. Se nós ganharmos pelo menos a nossa família para Jesus, se nós ganharmos pelo menos a nossa família para o Evangelho, Senhor, nós cumprimos todo o ministério, pois está escrito que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. Mas ajuda, Senhor, nós sermos boas esposas, boas filhas. Senhor, ajuda nós sermos boas irmãs, boas netas, boas sobrinhas, boas cunhadas. Ajuda nós sermos, meu Pai, aquilo que o Senhor sabe que nós devemos ser. Ensina-nos a ser crentes de verdade. Purifica-nos pela tua palavra, purifica-nos pelo teu sangue poderoso. Ó, meu Pai, eu oro por essa pessoa, que a palavra fale maior na vida dela, que a palavra fale maior na vida dele, que a palavra fale maior na alma dela, que a palavra fale maior na vida dele. Fala, Senhor, que a nossa vida seja baseada na palavra, que não seja nós a falarmos, mas que seja o teu Espírito a se mover dentro de nós. Meu Deus, abra os nossos olhos espirituais. Precisamos contemplar, meu Pai, precisamos contemplar, meu Deus, a sua vontade, o seu querer, o seu propósito. Precisamos contemplar, meu Pai, a vontade do Senhor, o querer do Senhor. Por isso, toque em nossas vidas, meu Pai, a nos fortalecer pelo teu Espírito, a nos fortalecer pela tua graça, a nos fortalecer pela tua unção, a nos fortalecer pelo teu poder. Derrama sobre nós o livramento, derrama sobre nós a cura divina, derrama sobre nós o milagre divino, derrame sobre nós, meu Pai, a transformação divina, derrama sobre nós a cura, meu Pai. Vai tocando agora na vida dessa mulher, vai tocando agora na vida desse homem, vai tocando agora dentro dessa casa, vai tocando agora dentro deste lar, vai tocando agora dentro dessa família, vai tocando agora na vida dessa pessoa, vai tocando agora na vida deste homem. Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus do sobrenatural. Cada pessoa que orou conosco, cada pessoa, meu Pai, Senhor, que buscou a Deus conosco, toca, Senhor, na vida dessa mulher, toca, Senhor, na vida deste homem, toca na vida deste jovem, toca na vida dessa moça, toca na vida desse rapaz, toca na vida, Senhor, desse jovem, que seja repreendido agora, que seja queimado agora, que seja amarrado agora, que seja destruído agora, que seja repreendido agora, que seja queimado agora toda força maligna que prendia essa pessoa até hoje com palavras negativas. Pelo poder da palavra de Deus, seja repreendido agora. Essa pessoa que estava
desempregada, porque até hoje o diabo lhe amarrou com maldições. Pelo poder da palavra de Deus, maldições sejam quebradas, sejam amarradas, sejam destruídas agora. Essa pessoa que era vítima de obra de bruxaria, de feitiçaria, que a sua visão já estava escurecendo, que os seus olhos já estavam se fechando ante aos projetos, em nome de Jesus Cristo, todo mal sai agora, todo mal seja repreendido agora, seja queimado pelo poderoso sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, seja repreendido todo mal. Seja repreendido toda obra maligna, seja repreendido toda obra do diabo, espíritos de feitiçaria, saiam dessa casa, espíritos de bruxaria, saiam desta casa, espírito de maldição, saiam desta casa, espírito de morte, saiam desta casa agora, pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. Espíritos de doenças e de morte, espíritos de doença e de depressão, espíritos de doenças e de tragédia, sejam repreendidos agora, sejam queimados agora, sejam destruídos agora, sejam amarrados agora, sejam queimados agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Garanta, meu Pai, neste dia a grande vitória, garanta neste dia a grande bênção, garanta neste dia a grande vitória, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Recebe, meu Deus, o nosso propósito, para a glória do Teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos ouvintes, queridas irmãs, que Deus abençoe todos vocês. Eu quero neste momento deixar uma palavra para o coração de todos os irmãos, que está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, verso de número 10. Você que tem a Bíblia Sagrada, abra comigo. Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 10. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Queridos, existe uma promessa. Essa promessa, ela é atual, é uma promessa de Deus, porque a maior promessa que Deus nos deu é a vida eterna. A promessa que Deus nos deu é a promessa de um dia vivermos no céu com o Senhor Jesus. E eu sei que muitas pessoas têm essa promessa como tardia. Na segunda epístola de Pedro, vai dizer que muitos dizem assim: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, ou seja, desde quando os nossos pais morreram, todas essas coisas permanecem como desde a criação. Na verdade, os soberbos não aguardam a vinda de Cristo. Aqueles que vivem no pecado não almejam, não desejam esta vinda. Até porque a vinda de Cristo é consolação para os que estão aguardando, mas é justiça e juízo para aqueles que estão desapercebidos. E se nós cairmos na ideia que, mas tanto tempo a Bíblia fala que Jesus vai voltar e até agora nada. Quanto tempo a Bíblia fala que Jesus vai vir? Irmãos, para muitas pessoas, Jesus já veio. Buscou essa pessoa porque essa pessoa faleceu. Agora, o dia em que a igreja, tanto aqueles que já dormiram no Senhor, que a morte de um cristão, a gente não chama de morte, a gente fala que ele está dormindo. Porque a Bíblia diz que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Mas eles estão dormindo,
mas o Senhor os ressuscitará. Lá em Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 16, fala sobre isso, 17 fala sobre isso. Em Coríntios, capítulo 15, verso 51 adiante, fala que quando o Senhor dar a ordem, porque a ordem se dará, e a Bíblia diz que a trombeta soará. Os que dormiram em Cristo, ou seja, aqueles irmãos que já partiram, aquelas pessoas que já faleceram, os salvos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transportados e seremos arrebatados, e juntos, tanto aqueles que dormiram no Senhor, quanto aqueles que estiverem vivos, seremos arrebatados em glória e compareceremos diante de Deus. Isso é o tribunal de Cristo. Vamos passar pelo tribunal de Cristo para receber as nossas recompensas, a coroa da vida, a coroa de glória, a coroa de gozo. E aí você vai saber que a igreja tem 5 coroas. Nós sabemos que ali, aqueles que trabalham para o reino, aqueles que foram fiéis, aqueles que negaram a si mesmo, há uma recompensa para cada um. Depois, irmãos, do tribunal de Cristo, nós vamos para a grande ceia, as bordas do Cordeiro. Irmãos, 7 anos de festa, 7 anos ali junto com o Senhor, mas enquanto isso, a terra vai entrar na grande tribulação. Enquanto a igreja estiver na glória, banqueteando, porque hoje nós rejeitamos os manjares de Babilônia, hoje nós rejeitamos comer na mesa de Nabucodonosor, de Jezabel. Hoje nós recusamos comer dos pratos que o mundo nos oferece, para não deixarmos de comer daquele dia das bordas do Cordeiro. E quem servirá o Senhor, ou seja, quem servirá a nós será o próprio Senhor. Imagine uma mesa extensa e ali africanos sentados, europeus sentados, americanos sentados, asiáticos sentados, pessoas de toda raça, tribo, nação. E ali não haverá diferença racial, porque hoje as pessoas fazem tanta questão em quem é negro e quem é branco, como se isso fosse algo tão importante. Nós nunca vivemos uma época de pessoas, infelizmente, tão pobres no pensamento, que se alguém é negro, se alguém é branco, há uma diferença. Tanto que a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Você sabe se Deus é branco ou se Deus é negro? Nós não temos isso. Mas sabemos, meus irmãos, que fomos criados à imagem, à essência de Deus. O que habita em nós não é a cor da nossa pele, mas a essência do Deus vivo. E aí, ali não vai ter diferença, porque quem é pobre vai assentar ali, um pobre que foi fiel a Deus a vida inteira, como o mendigo Lázaro. Mas ali vai ter rico sentado à mesa, como Jó, que mesmo com tanta riqueza serviu ao Senhor. Ali vai ter pessoas pobres, sim, que eram pessoas humildes, mas ali também vai ter pessoas que mesmo com todo o dinheiro que tinha, não foram apegados aos seus bens materiais. Nós vamos ser servidos pelo Senhor. A festa no céu depois do tribunal de Cristo começa, enquanto aqui na terra vai ter 3 anos de uma falsa paz e 3 anos de grande destruição. A grande tribulação vai começar aqui na terra, enquanto no céu vai ter festa, na terra vai ter tribulação. Mas existe uma palavra, porque tudo na nossa vida é o poder da palavra. O próprio Senhor Jesus advertiu as igrejas da Ásia, e principalmente a igreja de Filadélfia: como guardaste a minha palavra, eu te guardarei na hora da tentação. Existem várias interpretações sobre a grande tribulação. Eu creio pela minha fé que eu não passarei pela tribulação. Existem uns que falam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação.
Outros acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, pela grande tribulação. E alguns acreditam que Deus virá antes. E eu acredito, eu sou da primeira linha. A primeira linha é que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Então a gente não vai discutir isso teologicamente aqui, até porque a gente precisava de tempo para falar sobre isso. Mas eu creio que antes que essa terra entre na grande tribulação. Ai, mãe Isabel, mas já estamos na grande tribulação. Você vê terremoto, maremoto, incêndios, guerras, irmãos. O Senhor disse, isso é só o princípio de dores. O Senhor disse, olha, quando ouvirdes guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, maremotos, terremotos, quando ouvirdes que pai matou o filho, que o filho matou o pai, não assusteis. Ainda é o princípio das dores. Mas a grande tribulação vai ser coisa terrível. Mas existe um escape para você. Existe um escape para a irmã Isabel. Qual é o escape? Guardar a palavra de Deus. Como guardaste a minha palavra, eu te guardarei na hora da tentação. Eu te guardarei. Irmãos, eu estou confiando, eu estou crente. Eu creio pela minha fé que eu não vou passar pela grande tribulação. O Senhor vai me arrebatar, o Senhor vai te arrebatar, o Senhor vai nos arrebatar. Eu não quero preocupar, olhe para cá, eu não quero preocupar meu querido, minha querida, com o que está acontecendo. Mas eu quero preocupar em guardar a palavra. Porque tem muita gente que sabe todas as notícias ruins que passaram na internet hoje, ontem, antes de ontem, essa semana. Existem pessoas, meus irmãos, que estão virando um celeiro de armazenar notícias ruins. Ao invés de você armazenar notícias ruins, prepare a sua vida, porque o que há de vir virá e não tardará. Jesus vem, mas ele disse, como guardaste a minha palavra, eu te guardarei na hora da tentação. O Senhor não vai esquecer. Eu falei para vocês que eu estou estudando o livro de Josué. Raabe era uma prostituta cultual. O que é uma prostituta cultual? Aqueles que viviam em Jericó, na maioria, adoravam a deuses cananeus. E aqueles que adoravam a deuses cananeus, adoravam todos os tipos de culto a deuses estranhos, a deuses que eles ali haviam levantado para si. E tudo indica que Raabe, toda a sua família, ele serviu o templo, e como forma de adoração também havia práticas de prostituição, havia práticas de pecado, mas ela fazia aquilo porque ela não conhecia a palavra. O homem peca por não conhecer o poder das escrituras e saber que tem nelas a vida eterna. Mas quando os dois espias entraram em Jericó, diz a palavra que ela, tocada, escondeu os espias do Senhor, guardou aqueles homens. E aqueles homens disseram, olha, Deus nos dará essa cidade, Deus nos dará esse lugar, e tudo isso vai ser destruído. Mas quando Raabe escutou isso, ela disse, toda a gente, o coração está desfalecido, nosso coração está como água, nós estamos completamente desfalecidos diante das notícias que vocês vão derrubar e alcançar Jericó. Mas aquela mulher, naquele momento, ela creu que o Deus que estava dando terras para Israel, o Deus que estava entregando Jericó para Israel, era o Deus que poderia dar a ela a salvação. E ela creu. E eu quero te dizer, meu irmão, se a Bíblia diz que essa mulher creu e ela foi absorvida do seu pecado, quem sou eu para julgar ela? Raabe aparece em vários lugares da Bíblia como aquela que creu sem ver, e por isso foi-lhe imputado justiça. Aqueles homens foram guardados por ela, e aqueles homens disseram, olha, porque agiste dessa maneira, quando nós entrarmos para derrotar e destruir a Jericó, você vai colocar um fio vermelho sobre a sua janela. Esse fio de escarlata, esse fio vermelho,
será o sinal que nós destruiremos a cidade, mas a sua casa, a sua família não será destruída. Irmãos, aquela mulher fez dessa forma e colocou uma fita vermelha na janela da sua casa. Quando veio a ordem de Deus para que o povo rodeasse a cidade 7 vezes, e no último dia rodeasse 7 vezes a cidade, tocasse trombeta, gritasse, os muros caíssem no chão, a casa de Raabe foi a única casa que não foi destruída, porque aquela casa guardou ali a palavra de Deus. Ela poderia dizer: eu não vou me render a este Deus, eu não vou servir ao Deus desse povo, eu não vou crer em nada do que eles estão falando. Mas ela creu. Se havia prostituição, se havia idolatria, se havia mentira, antes dos homens de Deus entrar na casa de Raabe, a partir do momento que eles entraram, Raabe foi mudada, porque acreditou que ela poderia ser salva. Hoje aquele fio de escarlata simboliza o mesmo sangue que um dia Deus deixou ali na terra do Egito e falou para os hebreus: coloquem sangue sobre as vossas umbrais, porque há de ser que quando o anjo da morte passar pela terra do Egito, passando sobre vós, a casa que tiver a marca do sangue não será destruída. Eu quero dizer para você que hoje nós não precisamos de fio de escarlata na janela da nossa casa. Nós não precisamos hoje de matar um cordeiro e colocar nos portões da nossa casa. Mas se nós guardarmos a própria palavra, o fio de escarlate, o sangue do cordeiro, o próprio cordeiro será livramento na hora da destruição. Porque essa terra vai pegar fogo. Essa terra, minha irmã, não vai sobrar nada, nada. É por isso que o Senhor diz: não ajunteis tesouro aonde o ladrão pode roubar e aonde a traça pode roer. A Bíblia diz: ai daqueles que são ricos para o mundo, mas não são ricos para com Deus. Você precisa guardar a palavra. Não, minha irmã, porque a sua igreja é uma igreja doutrinada. Porque igreja doutrinada não faz doutrina dentro de você. Você precisa decidir temer e obedecer a Deus. Você precisa guardar a palavra de Deus. Quando você estiver em algum lugar sendo tentado a fazer algo, você não pode pensar: e se eu fazer isso e o meu pastor descobrir? E se eu fazer isso e alguém da igreja ver? E se eu fazer isso e o patrão da igreja me observar? Você não precisa ter essa mentalidade. Você precisa saber: eu não farei isso porque eu vou morar no céu com Jesus Cristo. Eu não vou fazer isso porque eu vou morar no céu com o Senhor. Prepare a sua vida. Prepare a sua vida e Jesus Cristo te honrará. Prepare a sua vida e Jesus Cristo te abençoará. Prepare a sua vida e Jesus Cristo não te deixará. Como guardaste a palavra do Senhor, Ele te guardará no dia da tentação. Eu estou aqui, meus irmãos, guardando a palavra. E eu oro todos os dias: Senhor, não deixa eu perder a minha salvação. Porque eu não quero ter um canal de oração no YouTube e perder a minha alma. Se for para terminar esse canal, sair desse canal e cuidar só da minha alma, eu quero cuidar só da minha alma. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu não quero queimar no inferno, eu não vou viver no inferno, eu não vou entrar no lago de fogo. Não, Satanás não vai conhecer Isabel no inferno, não. Eu quero viver no céu. A minha família está lutando para morar no céu. Meu esposo está lutando para morar no céu. Você, meu irmão, vai lutar para morar no céu. Quando alguém falar com você: ah, mas você está atrasado, você está isso, aquilo, você fala: irmão, meu assunto é outro, meu assunto é o céu. Se o seu assunto é a terra, a Bíblia diz que maldito é o homem que confia na força do seu braço. Paulo disse: se esperarmos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você serve a Deus só para Ele te dar pão para você comer, se você serve a Deus só para Ele te dar comida para você comer, eu quero dizer algo para você: você é um miserável. Mas se você serve a Deus porque você sabe que a sua alma é como
Pedro disse: para quem iremos nós? Para quem? Se só tu tem palavra de vida eterna. Você vai guardar a palavra de Deus. Sirva a Deus não por causa da sua igreja, por causa do seu ministério. Sirva a Deus não por causa do seu cargo. Sirva a Deus não por causa da comida, não por causa do salário, não por causa do carro, não por causa da família. Sirva a Deus porque você quer morar com Ele no céu. E é daqui para o céu, hein? Eu te encontro lá na glória, em nome de Jesus. Te encontro lá na glória, em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, nesse horário, tá bom? Porque eu vou voltar meio-dia e eu vou seguindo aí, orando com vocês. Um abraço, que Deus abençoe todos os nossos irmãos e que Deus siga protegendo vocês em nome de Jesus Cristo.